Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme. Aqui é o Elias. Aqui é o Lucas. E aqui é o Vinícius Garcia dos Santos. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre tópicos como moral, ética e... Bom, a gente vai se estendendo nisso. Beleza, então assim, a moral para Aristóteles é basicamente você andar no meio termo das coisas. Então você não vai muito para um lado nem muito para o outro, não é a abstinência completa, nem o vício completo em algo, mas é o meio termo para você ter a felicidade, que é o que ele julga ser o objetivo. Sim, né? Aristóteles, ele colocou isso muito bem, né? A moral é isso mesmo, né? E a moral ela ajuda as pessoas a conseguirem viver em harmonia na sociedade, né? Sem moral, as pessoas ia ser um mundo caótico e nada ia ser certo. Com certeza. E a ética não é perto disso, né? E a moral é algo inerente no ser humano. Então, tipo, qualquer ser humano, assim, que não seja um psicopata, alguma coisa assim, sabe que você machucar alguém é errado, mas ajudar uma pessoa que tá passando necessidade é o certo. Sim. E é algo que o ser humano já sabe, já vem de natureza. Se fosse uma coisa que já tivesse nascido junto, né? Exatamente. Uma ideia primordial do ser humano. É um instinto natural. Mas pode mudar, né? Porque a moral em vários dependendo pode ser o lugar ou com as pessoas que a pessoa convive, pode acabar mudando. Como em tribos indígenas, as pessoas matavam, comiam as outras. Então a moral delas é muito diferente da nossa moral. Podia matar. Sem rir, cara. Sem rir, cara. E, bom, a gente vê muitos exemplos, como o Vinícius disse agora, né? De lugares que não comem carne de vaca porque é sagrado, e se alguém come carne de vaca é morto, não é morto, mas ele é julgado como errado. E para aquelas pessoas não é certo comer carne de vaca, como tribos canibais, que o Vinícius disse, ou certas ideias que pensam que exterminar certo grupo ou isolar certas pessoas é certo. E isso anda muito perto da ética, né? Como aquilo que você faz certo sem que as outras pessoas vejam. É igual o Lucas falou, né? Que o ser humano sabe que é bom ajudar as outras pessoas e que é ruim fazer o mal às outras pessoas, causar dor às outras pessoas. E geralmente o ser humano ele busca fazer o bem sem a aprovação, mas a sociedade vem mudando isso ao longo do tempo, fazendo com que as pessoas busquem cada vez mais aprovação e que elas consigam se encaixar dentro da sociedade cada vez mais. E também tem gente que faz o mal, mesmo sabendo que tá fazendo mal, tipo, Coreia do Norte. O Kim Jong-un sabe que o que ele faz é errado, mas ele não quer largar o poder, que é algo que ele tem por meio da falta de moral dele. Sim, porque o ser humano tem fome de poder, né? O poder subiu na cabeça dele e fez com que ele cada vez mais quisesse esse poder e sempre indo atrás de mais e mais e mais e mais. Mas o que vocês entendem sobre a diferença de moral e ética? A diferença de moral e ética? Bom, como eu disse, a ética é aquilo, né? Você fazer o certo sem que as outras pessoas vejam. Sim. E a moral, como o Carmen disse, como é que você disse mesmo, Carmen? Mas a ética é mais uma coisa que é construída através da sociedade que a pessoa mora, assim, não igual a moral, que é um senso comum. Você quer dizer então que a moral é uma coisa da sociedade, que os seres humanos em conjunto têm moral. Sim. Mas o individual seria a ética, é isso? Exatamente. Entendi. Não entendi, não. Você não entendeu? Tipo assim, a moral, ela é um comportamento de sociedade. Várias pessoas têm uma moral, entendeu? Tipo, na sociedade tem uma moral. Agora, a ética é só quando você tá sozinho, não tem ninguém vendo. Essa é a sua ética. Tipo, na sociedade é certo você adorar tal Deus, mas pra você é certo você ajudar um velhinho a atravessar a rua, entende? Então, se você entende meu raciocínio, é isso daí. Mesmo sendo termos similares, né, tem uma diferença até que grande, né? Muitas vezes a gente pode pensar que a ética também pode seguir um certo tipo de padrão, porque não importa se a pessoa segue algumas regras de uma
por exemplo, se ela é de uma religião, se ela segue umas regras de outra, no final das contas, ela sempre vai ter que cumprir o que tá na lei, sabe? Pode ter uma diferença mínima ou outra, mas o bem e o mal sempre vai estar, assim, meio que encaixado nesse ponto, sabe? Sim. O bem e o mal, eles sempre... Sim, é uma coisa que já vem do ser humano. Sim, já vem do ser humano, né? Não importa se é a pessoa de uma religião ou outra, vai ter que seguir o que a sociedade tá passando no momento, sabe? Exato. Essa ideia da religião também é muito controversa nesse sentido de moral e ética. Sim. Porque existe o relativismo moral, né? Que, pelo que eu entendo disso, é uma coisa muito perigosa. O relativismo moral, ele é muito perigoso. Que é a coisa do, para aquela tribo é certo exterminar pessoas que são de fora da tribo porque eles são canibais e querem adorar os deuses. Essa situação existe bastante discordância mesmo, mas foi o que o Guilherme disse. Até figuras históricas como o Lampião, tem gente que fala que ele é um herói, que é um cara totalmente... Quem que foi o Lampião? Sabe um pouquinho dele? O Lampião é o cangaceiro lá. O cangaceiro? Me lembrei. Tá. E tem gente que fala que ele era um herói, mas se tu for ver as ações dele, eram completamente desumanas. Direitos humanos, né? A gente tem que andar pensando sempre nisso. Literalmente contra os direitos humanos, que é literalmente dar direito aos humanos. Mas daí a gente tem que saber o que é humano para os direitos humanos. Sim. Elias, pode complementar? Então, como no artigo 5, a gente pode dizer que no Brasil os direitos humanos podem ser considerados muito através da liberdade de expressão e opinião, de acordo com o trabalho e a educação e vários outros fatores. Sim, né? No Brasil, o que garante o nosso direitos humanos é o artigo 5 da Constituição Federal, né? Que fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade privada, entre outras coisas que os direitos humanos nos asseguram. Bom, é o direito à vida, né? Ética e direito à vida andam muito juntos, porque, né, não tem como você ser ético sem respeitar a vida do próximo. Exatamente. A nossa sociedade agora, mas antigamente eu podia escravizar uma galerinha e ser ético ainda. E minha moral ainda ser boa. Ser um herói com 300 escravos o que é plantando certo meu e errado vem se adaptando muito ao longo do tempo, né? Sim, e isso é muito estranho de se pensar. Sim. Que há muitos anos atrás, quem quando... decide o que vai ser errado ou certo mesmo é Sim. o jeito que as pessoas vão lidando com o mundo. Sim, muito estranho pensar que há muito tempo atrás os egípcios escravizavam outros povos porque não acreditavam no mesmo Deus ou por outras coisas. E isso tá quebrando muitos direitos humanos, né? Que hoje, nessa sociedade que nós vivemos, é impossível pensar que é normal para alguém escravizar, quebrando o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança. Quebra todas essas coisas que são essenciais nos direitos humanos, né? Até hoje mesmo, porque tu vai numa prisão, aí tem lá 6 camas pros caras dormir lá. E tem 30 caras na cela. 30 presos na cela. E aí o cara não tem como fazer as necessidades direito, não tem como fazer nada. Sim, é desumano. É apertado, é ruim. Tem que fazer no chão. Sim. Exato, é complicado. É bem complicado. Infelizmente isso acontece muito, né? Mas daí é triste pensar que isso acontece, né? Porque a punição, ela é certa, ela tem que acontecer. Quando uma pessoa é presa, ela tá sofrendo aquilo que ela fez. Sim, ela tem que arcar com as consequências, só que de uma forma assim, sem infringir os direitos humanos, justa, assim. Sim. Exato. Mas eles já tiraram a liberdade dele, o que seriam os direitos humanos. Então, eles até que poderiam, né? Já que os direitos deles não... Mas onde está escrito que a liberdade é um dos direitos humanos? Na Constituição? Na Constituição. Na ONU? Tá lá. Entendi. Sim. E isso que o Vinícius disse, de pessoas que perdem a liberdade... Bom, essas pessoas perderam a liberdade porque elas infringiram o direito humano de outra pessoa. Ou seja, elas só estão arcando com a consequência dela, né? Que nenhuma pessoa que
cometeu um homicídio, que matou uma outra pessoa, ela tirou o direito à vida daquela pessoa. Tirou o direito humano. Tirou um direito essencial para um ser humano, que sem a vida ninguém consegue viver, né? Mas, por exemplo, como a lei Sharia dos islâmicos. O cara roubou, corta um dedo fora, algo assim. Para eles não entendem que isso é errado, porque para eles quem tá fazendo isso é a própria pessoa, entendeu? Ela vai lá, rouba, ela tá cortando o próprio dedo fora, porque ela tá lá escolhendo roubar. É outra maneira de punir a pessoa, né? Exatamente. Eu não diria punir, mas mostrar pra ela que aquilo é errado. Tipo, você matou alguém, então você vai ficar preso por 20 anos mesmo no Brasil, não sendo... E o que vai te dar o direito da pessoa escolher se ela pode ou não cortar a mão dela, tá ligado? É porque lá é assim, né? Você roubou um gado do cara, você roubou alguma coisa da fazenda dele. Ele plantava batata, você foi lá e pegou uma dúzia de batata. E o cara precisava daquilo lá pra sobreviver. É um exemplo bobo, assim, né? Sim. Você vai lá e perde um dedo. Ou você vai lá e perde a mão, não sei exatamente o que é. Mas é isso. Eles veem que quando você pega aquela coisa que você roubou, quando você comete aquele crime, você mesmo tá pensando assim, eu tô cometendo isso sabendo que eu vou perder meu dedo. Entende? Você faz aquilo conscientemente, tipo, com a sua consciência presa naquilo. Você sabe que você tá cortando o seu próprio dedo. Entende? É como se fosse assim, você tira uma coisa da balança, mas a balança se desequilibra e acaba caindo uma pedra em você. Entende? É como se fosse igual no Indiana Jones, que o cara vai lá, pega o tesouro, quando ele tira o tesouro, cai uma pedra em cima dele. É como se fosse isso, ele tira sabendo que vai cair a pedra em cima dele. Como se tivesse escrito assim, não pegue isto, vai cair uma pedra em você. Se pega a coisa, cai a pedra. É uma coisa parecida com isso. É fogo, né? É difícil entender os direitos humanos, né? Tem muito O que tu entende por direitos humanos? Direitos humanos é o direito dos humanos, que diz perante geralmente a lei o que ele pode fazer ou não, e se ele entende que o próximo também tem esses direitos e que ele não deve tirar esses direitos. Mas você já parou pra pensar, quem determina qual vai ser os direitos humanos? O geral. Se geral fala que índio tem que morrer, índio vai morrer. Só que se for uma grande parcela de índio, eles não vão morrer. Uma forma democrática, então, de decidir? Mas... Se todo mundo falar que um morre e o outro não, claro, perante a quem vai morrer, não é ético e nem moral. Mas perante a quem decidiu que vai morrer, é ético e moral. Mas só que daí, perante a nossa realidade, eles estão quebrando direitos humanos de quem vai morrer. Só que perante a realidade daquelas pessoas que têm o poder de matar ou de deixar viver, eles não estão quebrando a moral, eles só estão fazendo o que é preciso para estar bem. Os direitos humanos, o Elias falou ali, perguntando pro Vinícius, o que são esses direitos humanos e quem que fala assim, esses são os direitos humanos? Bom, acho que a organização principal que fala isso é a ONU, né? Que depois da Primeira, Segunda Guerra, começou a escrever, começou a ditar leis e coisas assim, como os direitos humanos, né? Mas no Brasil não foi assim que aconteceu. Em 1988, né, tinha acabado a crise, o regime militar, os militares no poder, e o Brasil ele conseguiu fazer uma nova lei, não sei se é uma lei ao certo, que reconstituía os direitos humanos, ou seja, você não tinha direito a se defender no tribunal, se você tivesse feito alguma coisa que você teria como se defender hoje, você não teria muitos desses direitos que hoje são assegurados para nós, seres humanos, né, no Brasil. E isso é muito preocupante, né? Com certeza, e também não precisa nem voltar tanto na história, e, inclusive recentemente se tu pega a política recente, pessoas se matavam assim por causa, eu sou tal partido, eu sou daquele, e aí tinha gente que se matava de todos os lados. É uma situação bem complicada, assim. Né, bem complicado pensar que há pouco tempo atrás a gente poderia estar não tendo direito nenhum a estar aqui.
A gente não teria que estar estudando. Até um pouco tempo atrás não existia uma noção do que era direito. Certo e errado. Sim, certo e errado. Certo e errado. Perante a nossa realidade. Sim. Pra eles era certo fazer o que eles precisavam fazer. É o que a gente falou, né? Num lado do mundo isso era certo, no outro lado do mundo isso era errado. É. Bom, acho que já tá dando horário pra gente sair aqui, né? Porque o lugar que a gente alugou tá expulsando a gente. Os microfones são caros de alugar. E, bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar um tchau aqui e falar um pouquinho do que a gente aprendeu com isso. Olha, eu aprendi que o podcast gravado de hoje é uma forma muito importante de entender o que é ética e moral, porque de uma forma ou outra isso acaba, por mais que seja um senso comum do ser humano, acaba sendo essencial para o desenvolvimento da pessoa, assim, em meio à sociedade. E eu também achei muito interessante o assunto sobre os direitos humanos, porque ao longo da história assim foi mudando bastante e é uma coisa boa de se aprender. Agora a palavra para o Corma. Com certeza, e também você observa como é complicado isso ao longo da história e que até hoje vai evoluindo com diversas lutas. Hoje a principal que a gente vê é com certeza a luta racial até hoje. Com certeza ficou de vários anos ainda há consequências, mas vários anos para mudar a realidade das pessoas. Fazer com que as pessoas acreditem, né? E cada vez mais pessoas que desrespeitam minorias e coisas assim comecem a pensar que isso é errado. Exato. Bom, eu aprendi um pouquinho, né? Aprendi muito com a diferença da moral e da ética, né? Essa coisa da sociedade, do ser individual, que a ética é pro ser individual e a moral é uma coisa em sociedade. E uma coisa que eu gostei bastante é os exemplos que a gente fez, né? Como povos totalitários que não têm direitos humanos básicos, como direito à liberdade, muitas vezes, como o exemplo que a gente deu de pessoas que eram escravizadas há tempo atrás por coisas que não são justas, e acho que foi isso que eu aprendi. Eu faço as palavras do Elias as minhas, que a gente aprendeu muito sobre a moral é formada pelas nossas ações perante a ética da sociedade, e os direitos humanos são os direitos dados às pessoas perante a sociedade consideradas humanas. E é isso. É isso? Fechou então. Valeu aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Esse é o vídeo. Podcast? Um podcast, né? Uma gravação. Muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima, galera. Valeu.